Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV também, a TV da internet, nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje e a reapresentação a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades lá da região. Olha, até pela próxima hora, né? A gente quer você por aí curtindo, compartilhando, comentando aqui os nossos assuntos, participando pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. De novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. E hoje é quarta-feira, hein? Quarta-feira por aqui você conhece o nosso tradicional espaço para trazer os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Então vamos conhecer os nossos convidados de hoje para análise, para o debate dos temas todos aqui. Marcelo Schumann, farmacêutico, fundador da Vitaderm Cosméticos, também presidente do Instituto Schumann de Investigação Científica. Como é que tá, Marcelo? Tudo bem? Obrigado, Mauro. Boa tarde, obrigado pelo convite. Está tudo bem, obrigado. Vamos em frente aqui com a apresentação dos demais convidados de hoje. Temos o Lucelmo Lacerda, ele é professor, doutor em educação, pesquisador em autismo e educação inclusiva, diretor de projetos da Rede Luna. Lucelmo, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia, Mauro? É um prazer enorme estar aqui com você e com a sua audiência. Obrigado aqui pela presença com a gente. Doutora Patrícia Almeida, também na nossa bancada do Gente que Fala de hoje. Cirurgiã dentista, integrante da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e criadora do projeto Florescer. Tudo bem, Patrícia? Olá, tudo bem? Bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada, você também. Muito obrigado. E também na nossa bancada, o Dr. Ricardo Contesini Francisco, cardiologista do esporte, chefe da cardiologia do Instituto Reaction. Dr. Ricardo, bem-vindo mais uma vez com a gente. Obrigado por colaborar sempre. Tudo bem? Olá, Mauro, tudo bem? Boa tarde a todos aí para vocês, para a audiência. É sempre um prazer estar aqui com a gente. Vamos lá, nosso primeiro assunto dessa quarta-feira por aqui, no programa Gente que Fala, questões da saúde, do bem-estar e do comportamento rolando, desfilando neste momento. Olha, tem uma pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo que captou a percepção dos paulistanos sobre a qualidade de vida na capital. Vejam só, apesar de que 60% dos moradores disseram que sairiam de São Paulo se pudessem, a maioria elogiou a saúde da cidade. Aí, nesse ponto, nessa questão, as campanhas de vacinação e a proximidade de postos de saúde, UBS, AMAs, enfim, e também dos hospitais, foram os pontos mais elogiados, enquanto a dificuldade de agendar exames e consultas foram os mais criticados. Doutor Ricardo Contesini, eu começo com você sobre esse tema. Como é que você avalia o resultado dessa pesquisa da Rede Nossa São Paulo? Olha, Mauro, já era esperado, né? A gente sabe que o SUS, principalmente na região de São Paulo, no estado de São Paulo, ele acaba sendo o estado mais desenvolvido, com melhores índices mesmo de aceitabilidade. Então, se você for ver bem, você vai ter sempre grandes hospitais de cada área super importantes e que são referências mundiais no tratamento de algumas doenças. Então, nós temos hospitais públicos como Dante Pazanese, o INCOR para cardiologia, você tem defeitos da face, você tem o Hospital do Rim, você tem o Hospital do Câncer, todos esses hospitais públicos que eles têm excelência e prestam um atendimento excelente para a população. Outra coisa que chama bastante atenção é a vacinação mesmo. A vacinação ela é implementada no Brasil há muitos anos e o Brasil e São Paulo tem uma das maiores redes de coberturas vacinais do mundo. Então, mostrando que a gente tem realmente uma boa aceitabilidade não só da população, como também uma boa logística nessa distribuição. Claro,
estamos falando de uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes. Então, é claro que essa queixa de exames ela pode acontecer, porque existe realmente uma certa demora também pela demanda de exames que são solicitados a cada dia, mas a gente fica bem feliz com esse resultado, mostrando que a população está aceitando essa administração no sentido da rede pública de saúde do Estado de São Paulo conseguir corresponder principalmente às principais doenças e fazer um bom atendimento à população. Marcelo Schumann, sua avaliação sobre esse resultado da pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo, interessante, né? Muita gente querendo sair da cidade, 60%, né? Claro, se essas pessoas pudessem fazer isso, mas o olhar para a saúde pública, de reconhecimento que as pessoas têm, nós temos aqui situações que não existem em outras localidades, tratamentos de referência, hospitais de referência em muitos tratamentos complexos, apesar da dificuldade do SUS aí na porta de entrada, às vezes no agendamento de exames e realização de consultas. Minha colocação seria a seguinte: eu concordo com o doutor Ricardo. Nas grandes capitais, sobretudo aqui em São Paulo, nós estamos falando de quarta, quinta, terceira capital do mundo, sei lá, talvez, né? O estado, né? Superior em população a vários países do mundo. Eles ficariam pela saúde, mas eles gostariam de sair por quê? Qual é o motivo que faria com que eles quisessem sair daqui de São Paulo, da capital? O que faria com que eles saíssem? Aqui a gente tem alternativas de saúde em todo tipo, e eu falando em saúde e beleza, e também falando em educação, que é um tema muito caro a mim, tem muitos recursos. As grandes capitais têm muitos recursos, né? De estudo, de ensino, aprendizado, de saúde e tal. Fica na minha cabeça e na cabeça de todo mundo, por qual motivo eles gostariam de sair de São Paulo, da capital? Vou fazer essa pergunta para a doutora Patrícia. Eu tenho em mente o seguinte, doutora Patrícia, sobre essa indagação do Marcelo Schumann. Acho que as pessoas gostariam de sair de São Paulo para ter mais saúde, para fugir da correria, para fugir do estresse, para fugir do aperto aí da rotina. É interessante sair para ter saúde, mas olhar para São Paulo pelo fato daqui nós temos os melhores equipamentos de saúde pública, né? Sim, na verdade, o que eu imagino quando a gente olha essa boa parte da população querendo sair de São Paulo, eu vou dizer por mim, que também tenho uma casa no interior e fico mais nessa minha casa do interior. Aqui, realmente, a saúde, ela é ótima, né? Esse sistema único de saúde que a gente tem aqui, você consegue ver, eu digo por ser dentista, trabalhar na periferia de São Paulo e estar próximo dos postos de saúde. Então, o atendimento deles realmente é muito bom para a população. Mas quando eu pergunto para o paciente por que ele gostaria realmente de sair de São Paulo, a maioria dos meus pacientes falam que eles só gostariam de sair de São Paulo exatamente por conta da correria e por conta da segurança, que aqui eles não se sentem mais seguros. Mas eles falam, lógico, no interior a gente não tem a praticidade que a gente tem em São Paulo, né? A saúde, a agente de saúde vai na sua casa, você consegue. O problema da marcação da consulta que a gente tem esse ponto, é que além da população de São Paulo recebe gente de todos os lugares do Brasil. Então vem gente de fora, norte, nordeste, atrás de saúde. Então, além da população que a gente tem aqui, precisando da saúde pública, tem essas outras pessoas que lá também não têm o recurso. Mas por isso que essa demanda está tão grande. Mesmo a demanda sendo grande, a gente ainda consegue ter uma saúde de qualidade. E qual é o seu sentimento, doutora Patrícia, ou sensação, né, nesses seus momentos de refúgio na sua casa, que não fica em São Paulo, né, na busca por novos ares, justamente para poder voltar para a cidade e tocar a rotina aí do dia a dia, que é puxada? Na verdade, assim, eu vou para o interior para exatamente tentar ter um pouco mais de tranquilidade, porque São Paulo é o trânsito, saiu da sua casa, você vai fazer alguma coisa, você pega 2, 3 horas de trânsito, essa barulheira, isso é uma coisa que, vamos falar de saúde, incomoda, você não consegue dormir direito, você tem que fechar todas as janelas da sua casa para você tentar conseguir embagar ali no seu sono. Lá no interior não é assim.
Eu moro no interior, eu moro num condomínio fechado, então, assim, tem casas muito distantes, e você vai para o final de semana lá para você conseguir respirar e voltar e conseguir tocar a sua semana, né? Porque, querendo ou não, o estresse de São Paulo, ele acaba afetando muito a saúde da população. E, assim, afeta como um todo, né? Qual cidade, Patrícia? Eu vou para São Roque, divisa de São Roque e Mairim, que é na rodovia Castelo Branco, que Uhum. também está com muito trânsito. Principalmente se Pois tiver é, que sair pela Raposo Tavares, né? Aí o pois estresse é é, ainda. pois é. Luciano, Luciano, sua percepção sobre essa pesquisa da Rede Nossa São Paulo. A, a Tá minha ouvindo? percepção é que ela está muito geral. Tá ouvindo? Hum, Tá me ouvindo? Sim. Enfim, pode Sim. seguir. Ela me parece uma pesquisa com um dado muito geral, porque na população com autismo, que é onde eu me debruço, me parece que essa mesma percepção do atendimento de saúde não é o mesmo. É muito difícil para as pessoas com autismo ter acesso ao serviço, porque não se trata de ter acesso a um serviço ou a uma consulta de ponta, mas um serviço continuado e mais próximo. E aí o interior acaba sendo um pouco mais receptivo. Além disso, há várias pesquisas mostrando que crianças com autismo, o crescimento no ambiente que as pessoas conhecem e aceitam, e tem mais inclusão social nesse sentido, que todo mundo conhece aquele indivíduo, acaba sendo um pouco mais amigável para as pessoas com autismo. Então, acho que se a gente fizer a pesquisa especificamente com as famílias e crianças com autismo, talvez a percepção da saúde não seja tão boa. Não só na questão do autismo, mas certamente em outras questões também, né? É o que a gente sempre vê. Nós temos bons equipamentos que são referência, de fato, para alta complexidade, em outros, né, deixam a desejar, e é o ponto que você acabou de destacar. Na questão do autismo, existe muita coisa a ser feita, principalmente no serviço continuado, né? E vamos seguir então aqui. Eu vou seguir com você, Luciano, para falar sobre o seu trabalho aqui no programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OLTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, e também a reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Olha, Luciano, as escolas regulares têm recebido uma parcela crescente de alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista. A lei garante à criança com deficiência o direito de estudar na rede regular de ensino e também o suporte especializado para atender suas necessidades. Segundo os especialistas, o debate sobre a escolarização de pessoas com deficiência no Brasil está assolado pela pseudociência, inclusive em grandes universidades que repetem o mantra do fim das salas e de escolas especializadas. Enfim, como é que está esse caminho de preparo das escolas para receber, para acolher os alunos autistas, Luciano? Olha, hoje nós temos uma dificuldade muito grande nessa recepção. As escolas têm muito pouca preparação para isso, os professores não recebem um treinamento apropriado, um apoio apropriado para fazer isso. E nós estamos, de fato, muito distantes daquilo que se pratica nos países desenvolvidos e dos pressupostos científicos mais óbvios, até os mais óbvios, né? Como, por exemplo, a implementação de um plano educacional individualizado. Cada criança com deficiência que chega na escola e que tem necessidades específicas deve ser avaliado e ter um plano individualizado para ele. E nem isso é feito, né? Nós tivemos ontem, no dia 23 de janeiro, uma grande novidade, que foi o parecer de orientação do Conselho Nacional de Educação, foi apresentado pelo Conselho Nacional ontem em Brasília, o parecer de orientação para a inclusão de crianças autistas. Esse parecer é um documento bastante grande, bastante extenso. Ele, como principal questão, né, ele defende, né, e ele descreve esse plano educacional individualizado. Esse plano, só para você ter uma ideia, ele está no comentário da ONU, a Organização das Nações Unidas, a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, que é da ONU, que no Brasil é emenda constitucional. Ou seja, está bastante claro que nós precisamos desse plano, só que só agora o Conselho Nacional fez um documento com essa descrição, para que os sistemas possam seguir. Então,
Ter um documento não resolve o problema na ponta, mas ele é um primeiro passo. Então, digamos assim, nós demos o primeiro passo de modernização da educação brasileira no dia de ontem. E a gente acredita que agora o caminho é amplificar essa discussão para que, de fato, chegue na escola, chegue na vida real dos estudantes. Como é que amplifica essa discussão, Luciano, um documento que levou aí, estamos falando de 35 anos da nossa Constituição? Então, a grande questão é que, pela nossa Constituição, os sistemas de ensino, eles são autônomos. Então, o município, ele não precisa seguir nada que é federal. Nem o Estado, ele não precisa seguir nada. Ele tem o direito à sua autonomia. Esses documentos nacionais, eles servem para iluminar, para orientar, para guiar, mas não para constrangir. Então, o que precisa agora é fazer uma replicação desse documento na esfera municipal e estadual, ou seja, precisa fazer a luta política lá nos espaços para que isso se torne também pauta, né, e para que isso se torne legislação nos lugares. Vou dar 3 exemplos. Onde você tem um prefeito que tem um compromisso com isso, que compreende essa necessidade, ele pode fazer um decreto, simplesmente copiando os termos que estão ali no parecer. Onde isto não é verdade, mas existe uma base legislativa forte e que está fazendo esse debate, pode-se fazer uma lei com essa mesma descrição, né? E onde não é o legislativo que está hegemonizando, está protagonizando o processo, e nem o executivo, são os pais, são as famílias, os movimentos, isso pode acontecer no Conselho Municipal de Educação por meio de uma resolução. Então, são esses 3 caminhos, principalmente nos municípios, que vão fazer, eventualmente, a inclusão escolar se modernizar no país. Mas agora é mais simples, porque tem um parecer nacional. Então, é só você pegar isso e replicar. Sim. Luciano, e esse documento traz, digamos, diretrizes em relação à capacitação dos profissionais nas escolas? Esse documento ele traz basicamente 4 coisas importantes. O primeiro é estabelecer e descrever o plano educacional individualizado. Isso é o mais fundamental. Segundo, dizer que esse plano não pode ser feito sem a participação ativa da família. Então, quando esse plano está pronto, inclusive a família deve receber esse plano e ele pode levar para casa e ela pode consultar os profissionais da sua confiança para depois anuir ou não esse plano, né? E se não tiver anuência, não tiver acordo, aí chama a supervisão para mediar. Então, a participação da família é elevada a um patamar completamente distinto, né, nesse documento. A terceira coisa é dizer que as práticas que são descritas no PI para serem implementadas com aquele estudante devem se basear em ciência, em práticas baseadas em evidências, o que parece uma obviedade, mas não é. E a quarta coisa desse documento traz de inovação, traz o que os professores de educação especial deveriam aprender, deveriam ter de formação para apoiar esses estudantes, e o que é o acompanhante, que algumas crianças têm um acompanhante. O que esse acompanhante precisa aprender para poder acompanhar de maneira apropriada. Então, tem um capítulo muito grande sobre formação e bem descritivo, bem orientativo para os municípios e estados. Isso tudo é sugestão ou é um documento que traz uma obrigatoriedade de implementação? No Brasil, todos os sistemas eles são autônomos, né? Então, em nível federal, nunca pode obrigar o município a fazer nada. Só que nós temos uma série de leis, isso eu estou falando do governo ou de um órgão de Estado como o CNE. Só que nós temos uma legislação muito densa, né? Como a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, temos aí a Lei do Autismo, que é 12764 de 2012. Então, na verdade, esse parecer ele é uma interpretação de como as coisas devem acontecer com base na legislação vigente. De modo que, se o município dissesse, não, eu não vou fazer, eu sou contra, isso aqui comigo não é assim, se isso for judicializado, tendo em vista que há uma interpretação forte, institucional do Conselho Nacional de Educação, de que assim é a legítima interpretação da lei, é muito difícil que esse município não seja condenado. Então, não tem obrigação, formalmente falando, mas de fato, se ele não seguir essas orientações, ele tem um risco jurídico de compliance muito grande. Para onde a gente tem que olhar, para onde o Brasil tem que olhar, para quais países, nesse aspecto, né, da garantia do direito da pessoa com transtorno do espectro autista de estar inserido, integrado numa sala regular?
Olha, eu vou te falar de três países que têm, dois países que têm um bom modelo. Um país é os Estados Unidos e o outro país é a Finlândia. Ambos esses países têm um problema nessa comparação. São países ricos, enquanto o Brasil é um país pobre. Isso acaba dificultando um pouco a comparação, é claro que nós temos outras dificuldades. Mas, quando a gente vai olhar para esses sistemas e a gente vai ver quem são os agentes que estão envolvidos, ou seja, o que é o pessoal, o que é a estrutura física, no final das contas, quais são os gastos, você vai ver que no Brasil a gente não tem muita diferença de estrutura nesse sentido. No Brasil, nós temos uma figura criada com muito mérito ali nos anos 2000 no Brasil, que é o professor de sala de recursos, o professor de AE, de atendimento educacional especializado, que é a figura dorsal do processo inclusivo. Então, ele já existe, que é a figura dorsal também nesses países, né, que também é estruturante. Então, esses países podem nos servir de modelo e, de fato, esse parecer ele traz uma orientação que acaba se aproximando muito desses modelos, que são modelos bem-sucedidos, com muitos dados científicos de muita qualidade, e faz isso sem que isso represente mais gastos, mas utilizando os recursos que nós já temos, que neste caso específico, eles são muito semelhantes. Então, o que a gente precisa, de fato, em termos de recursos, a diferença é valorizar essa profissão do AE, desse professor de sala de recursos. Mas como ele já existe, o incremento em termos de gasto é muito pequeno, né? Agora, esses países realmente eles estão muito na frente, porque eles têm uma rede muito estruturada, eles produzem dados muito sólidos e o frigir dos ovos, os resultados são impressionantes. Fala em país pobre. O problema nosso é mais o dinheiro ou é mais a competência, de fato, para a implementação de políticas públicas, ou até temos políticas públicas, mas a incompetência na execução delas? Eu estou falando com você aqui de uma cidade, a cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, uma cidade riquíssima, uma das maiores, mais ricas da América Latina, e que tem uma educação com problemas gravíssimos. Isso se repete em muitas outras com o mesmo tipo, e também há muitos experimentos sobre isso que demonstram o seguinte: se você pega uma educação ineficiente, como é a brasileira, considerada a mais ineficiente do mundo, ineficiente é a relação entre o que você investe e o que você produz, né? É a mais ineficiente do mundo. Se você investir um caminhão de dinheiro, como é investido aqui em Ilhabela, que é a cidade que está aqui em frente, e outras cidades também muito ricas por conta do petróleo, como Macaé, se você investir 10 vezes o dinheiro, isso não resolve o problema da competência, certo? Sim. Então, existe um problema de ineficiência, de falta de gestão. Agora, vamos fazer um outro exercício. Vamos imaginar que as cidades médias do Brasil, com renda média, tivessem a melhor gestão possível, a gestão mais competente, baseada na melhor evidência científica. Neste caso, haveria um estrangulamento pela falta de recursos, pela falta de investimento. Então, ela não cresceria tudo que ela poderia crescer. Então, essa é uma dicotomia que, no final das contas, ela não é resolvida olhando para uma ou para outra coisa. Nós precisamos melhorar o investimento. Agora, melhorar o investimento de maneira ineficiente não resolve absolutamente nada. Se as duas coisas não vierem juntas, quaisquer uma das duas são inférteis, principalmente só o aumento de recursos. Perfeito. Terminado esse tópico, vamos seguir aqui com mais um assunto no programa Gente que Fala. Quarta-feira por aqui, sempre as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, OLTV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Bom, gente, vamos falar aqui com o Marcelo Schumann sobre o seguinte: após quase 40 anos no comando da Vitaderm, o empresário Marcelo Schumann decidiu direcionar sua paixão pela educação para uma iniciativa global. Aí ele criou o Instituto Schumann de Pesquisa Científica, ou de Investigação Científica, né? A organização se destaca por desenvolver e especializar profissionais nas áreas da saúde, beleza e estética, e para isso conta com uma equipe multidisciplinar que inclui farmacêuticos, cosmetólogos, fisioterapeutas, médicos, esteticistas, enfermeiros, profissionais de terapia capilar e biólogos. Como é que ocorreu, Schumann, essa mudança de rota, né? Você atuando ali no comando da sua empresa e aí agora essa iniciativa educacional. Na verdade, a Vitaderm nasce de mim
dando aula, né, praticamente. Então, nasce numa sala de aula. E a educação vem junto, na verdade, ela não nasce agora, né? Então, ela corre junto da Vitaderm, um diferencial que nós temos como uma empresa produtora de produtos, de cosméticos. A educação, eu tive a felicidade, Mauro, de criar o primeiro curso de estética e cosmética da história, né? A nível superior, que foi na Anhembi Morumbi, da qual hoje sou conselheiro consultivo, São Judas, Anhembi Morumbi, do Grupo Ânima, que conta com quase 200 mil alunos, mas eu sempre separei o que é conteúdo, né, do que é pesquisa e desenvolvimento ou a parte industrial, né? Às vezes a gente não é visto separadamente. Se você trabalha em uma empresa, você é visto como alguém que produz e não que trabalha com tecnologia, com ensino. Mas eu sempre lutei para que esses dois caminhos fossem diferenciados, contemplados de maneira diferente, embora tivesse um ponto em comum. Então, a gente vem trabalhando com o ISIC, que é um grupo, na verdade, é um grupo de trabalho sem fins lucrativos, né? Há mais de 25 anos, a empresa tem 40. Então, assim, trabalhando com educação aqui no Brasil, no exterior, em vários países do mundo, fazendo comprovação cosmética, e hoje aí nós temos uma dentista, a doutora Patrícia, né? Então, a gente veio trabalhando com cosméticos e hoje a gente trabalha com estética e cosmética integrativa, onde você tem dentistas, farmacêuticos, eu sou farmacêutico, né? Dentistas, farmacêuticos, biólogos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas trabalhando nesse mundo da saúde, da beleza e da pesquisa. Uma coisa muito importante, Mauro, que eu tenho trazido, eu fiz meu mestrado no exterior, estou fazendo hoje, de senhor, um doutorado em biotecnologia e biodiversidade, que achei uma área diferenciada, que me apetece bastante, em paralelo com um grupo da França, com quem a gente trabalha na Universidade de Lyon, numa ciência chamada biometrologia, bioengenharia cutânea, como você comprova a eficácia e eficiência dos tratamentos cosméticos em vivo por processos não invasivos, já que em cosméticos você não pode fazer testes em animais. Mas o que acontece? Já falando um pouquinho sobre a pesquisa e a educação, eu me lembro de fazer esse Brasil todo com uma caixa pequena de produtos, de matérias-primas, não da marca, mas de matérias-primas, para ensinar ao aluno de farmácia, de engenharia química ou dessas áreas, como é que nasce um produto cosmético. Como é que ele nasce? São 20, 30, 40 matérias-primas. Vamos conhecer de pele, vamos conhecer dos órgãos, vamos conhecer das necessidades, dos efeitos sinestéticos, vamos conhecer um pouquinho sobre a necessidade da pele enquanto profilaxia e reabilitação, que não é necessariamente embelezamento. As pessoas pensam que eu vou trabalhar a pele, eu vou cuidar aqui desse terço, aqui, na metade da cabeça, e esquecem do corpo inteiro, do corpo inteiro. E nem sequer estou falando de quem vai trabalhar, só acabando o conceito, de quem vai fazer um tratamento corporal, também não estou falando disso. Quem cuida da reabilitação da pele toda, do NMF, da umectação e oleosidade, que sela, que fecha o principal órgão do nosso corpo, que é 12% do peso do nosso corpo. E com o passar do tempo e na idade, essa gordura vai embora. E o que acontece com isso? Sem proteção, as células abrem, emerge material orgânico, que é o sangue, bactérias, micro-organismos, e o idoso morre por desidratação e infecção. Então, assim, estou falando de profilaxia. Então, a gente mostra como desenvolve um produto, as matérias-primas, o que se faz com isso, o que o farmacêutico faz, o que o esteticista faz, o que o dentista faz, o que o químico faz, e assim, o que lhe compete a cada um deles, trabalhando num laboratório, num ambulatório, num hospital, onde a gente vai desenvolvendo e mostrando essas questões de cosméticos na pele.
Você está falando especificamente de um curso desenvolvido por vocês de cosmética, que inclui, inclusive, um trabalho de estética integrativa, né? Que está muito Exatamente, agora sendo falado, né? Como é que funciona a estética integrativa? exatamente. Então, esse curso que nós lançamos, que nós patenteamos, chama CHEF, CHEF, Cosmetologia na Harmonização Estético-Facial. Aliás, essa sexta-feira estarei no CIOSP, dando uma aula nesse sentido, no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. E esse CHEF tem 3 partes: procedimentos clínicos estéticos não invasivos, tá? Onde você vai falar sobre saúde da pele, não apenas embelezamento, mas indiretamente embelezamento, quando você cuida da saúde da pele e do corpo inteiro, não do rosto, né? Tem a parte de processos clínicos estéticos invasivos. Eu sou o conselheiro do Conselho Farmácia 8, Farmácia Estética. E tem a parte de laboratório, onde a gente desenvolve bases e cosméticos. Eu trouxe aqui um produto, não para mostrar o produto, para mostrar que, ó, quando a pele está seca, a gente coloca um NMF. Que é isso? A oleosidade que você tem no rosto, que você tem no peito, couro cabeludo, as costas, que você não tem no braço, que você não tem nas pernas, como você vai colocando no corpo inteiro, independente do que for ser feito em protocolos, em cuidados, em tratamentos. Nós lançamos uma linha chamada Dermacrono e agora o SUS está interessado em ver quais benefícios nós podemos levar para uma pessoa acamada, para uma pessoa debilitada, para uma pessoa com problemas de pele, com escaras, idosos, independente de falar, beleza, estamos falando de reabilitação e saúde. Então, assim, o conceito que eu quero trazer, e isso será desde o nascimento da Vitaderm, é que nós trabalhamos com saúde da pele. Ontem à noite estava vendo no TikTok uma pessoa que dá palestra, assim, enfim, e isso me chamou bastante atenção, utilizando um produto nosso, por acaso, mas como reabilita a perna uma pessoa discapacitada, tetraplégica, bem de cabeça. Ela faz palestras motivacionais e tudo mais, mas como ela teve que cuidar como ela cuida da sua pele para ela estar bem. Esse trabalho de estética integrativa tem a ver com o trabalho da doutora Patrícia na sua área, na cirurgia dental, né? Dentária, né, Patrícia? Sim, na verdade, hoje, os dentistas, né, eles entraram na harmonização orofacial, tratando não só o dente, mas sim o sorriso daquela pessoa, né? Aquele sorriso, aquela pele do rosto. Então, exatamente como o Marcelo está falando, não é só uma parte estética, né? Você vai reabilitar essa pessoa como um todo. Porque não adianta só você devolver dente para aquela pessoa. Aquele dente está no rosto de uma pessoa que ela está contente ou não com a pele dela. Então, graças a Deus agora a gente conseguiu entrar nessa parte da estética e tudo mais, mas não só olhando a parte de beleza, mas sim voltar exatamente o que o Marcelo disse, voltando para a saúde, porque a saúde da pessoa vem em primeiro lugar. Sim. Marcelo, para a gente fechar esse tópico, eu queria que você abordasse um aspecto, a linguagem, né? A academia, indústria e mercado estão falando a mesma linguagem, estão olhando para o mesmo horizonte, no mundo da cosmética? Interessante. Houve uma matéria na Folha de São Paulo, dessa semana que passou, que diz que os alunos estariam desinteressando de estudar. Por que isso estaria acontecendo? Desistindo de estudar. Esse trabalho, o projeto Academia, Indústria e Mercado, a gente está levando para dentro das universidades para que, de alguma maneira, o aluno, enquanto estuda, ele faça um conhecimento, um estágio. Como você traz a vida real, a vida prática para dentro da universidade? Porque uma coisa é a teoria, mas a teoria, às vezes, não condiz com a prática. Então, as universidades estão nos chamando e estamos fazendo um trabalho integrativo há muito tempo. Só que hoje essa comunhão está sendo muito mais profunda,
porque está acontecendo um fenômeno, as pessoas estão deixando de pensar em estudar. E as universidades? E o estudo? Será que eu vou trabalhar sem conhecimento? Não dá para trabalhar sem conhecimento. Mas será que enquanto estou estudando 4, 5 anos, ou 3 anos, depende do curso que for, e se eu não estiver aprendendo o que eu preciso, eu vou procurar estágio quando me formar logo de 3, 4 anos, que vai ser minha vida? Preciso trabalhar, pagar as contas. Hoje já não é mais a época em que os pais, talvez, eu vejo estando em aula há 40 anos, de diferentes formas. O pai pagava a universidade, hoje o aluno trabalha. E aí ele precisa sentir que o tempo dele vale a pena. Então a gente leva esse conhecimento de clínica, de protocolos, de estética integrativa, de gestão em clínica, como, de fato, vir para dentro da universidade com aquilo que ela tem, seus laboratórios, seus ambulatórios, suas salas de aula, e o aluno pensar em faturar, porque ele precisa pagar suas contas. Isso que é a verdade, como maximizar o tempo. Então, Sim. a gente traz isso com muito carinho, com muita dedicação, e, na verdade, a gente precisa conseguir colegas e colaboradores que tenham essa mesma visão, porque a gente tem que gostar de fazer isso, viu? Então, a gente faz com bastante amor e bastante dedicação. Muito bem, gente. Olha, a gente vai fazer uma paradinha breve agora no programa Gente que Fala para acompanhar aqui a mensagem do nosso apoiador no intervalo e a gente volta em seguida com mais assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta, pessoal, o programa Gente que Fala no ar, edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, bem-estar e comportamento pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OLTV, TV da internet, redes sociais e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Doutora Patrícia, vamos falar sobre o seguinte: a perda dentária ainda é um problema muito comum nos dias de hoje e tem causas variadas. Em grande parte tem a ver com a negligência, né? Com a saúde da boca, tem a má escovação, a falta de visitas ao dentista, isso é fundamental, mas também o problema pode incluir traumas, cáries, medicamentos, periodontite, uma doença da gengiva e também a diabetes. Mais do que uma questão estética que pode trazer problemas psicológicos, a perda dos dentes resulta em desajustes da mordida, afetando a capacidade da mastigação e também da digestão por consequência, né? Como evitar tudo isso? Como evitar a perda de dentes e como tratar, doutora Patrícia? Bom, na verdade, a perda dentária, ela realmente pode vir por vários motivos, né? O principal deles é realmente a negligência de ir ao dentista, porque para um dente se tornar perdido na boca, ele passou por vários estágios. Vamos falar de um dente que teve uma cárie, chegou a pensar em fazer um tratamento de canal, que é um tratamento que trata ali dentro do dente, não teve sucesso, teve que retirar esse dente. Então, para chegar à perda dentária, o paciente passou por vários estágios. Quando você não vai ao dentista regularmente a cada 6 meses, um problema pequeno, que vamos falar de uma cárie minúscula, que é nenhuma das únicas faces do dente. Se você não tratar aquilo, realmente vai virar um canal, vai quebrar o seu dente. Se você não tratar esse dente, você vai ter que retirar. Além disso, se você retirar um único dente, o dente vizinho, ele não vai ter mais aquele apoio, aquele espaço vai começar a ser aquele espaço que aquele dente estava inserido na boca, o dente vizinho ele acaba se inclinando. Ele inclina, o dente de cima não tem aonde apoiar, ele vai fazendo uma extrusão, o dente de cima perde do lado também. Então, a perda dentária hoje
quando a gente fala em saúde, a gente está falando de um assunto muito complexo, porque quando você tem uma perda dentária, o paciente, além da parte da saúde, a gente está falando da parte de questão estética, um problema psicológico. Foi exatamente por conta disso que eu comecei a desenvolver o nosso projeto Florescer, que ele trata exatamente mulheres vítimas de violência doméstica. Ela perdeu o dente, foi por um outro motivo, a reabilitar essa mulher, porque aquela mulher era aquela pessoa que era triste, que era deprimida, que por conta de uma perda dentária não conseguia arrumar um emprego, e eu comecei a ter esse olhar, exatamente por uma simples... Sabe aquela quando você vira a chave e fala assim, nossa, a perda dentária, ela não é só um problema de saúde, ela é um problema estético e acaba tendo um problema psicológico, principalmente quando a gente fala em mulher, que ela é muito vaidosa, né? Doutora Patrícia, considerando todas as dificuldades de acesso no Brasil em relação à saúde no geral, especialmente também a tratamentos dentários, mas tem muita gente que pensa também que não há necessidade. Eu só vou visitar o dentista quando o dente doer, né? Sem o pensamento na prevenção, e sim na cura, né? Enfim, na hora que o calo aperta, que o dente dói, aí a pessoa corre atrás para resolver. Aí é que a gente ver o problema da perda do dente, porque já pode estar tudo comprometido, né, a essas alturas do campeonato. Sim, na verdade, o que acontece muito ainda é a demora de chegar até o dentista. Vamos falar na parte particular. No particular, ainda vem um pouco mais rápido, porque o paciente doeu, consegue no dentista fazer o pagamento e fazer o tratamento. Quando a gente fala na parte de saúde pública, o paciente está com dor, vai numa unidade de saúde e aí você tem que marcar essa consulta. Quando você vai marcar essa consulta, hoje você está só com uma cárie, com uma dor de dente. A sua consulta demora tanto por conta da demanda, que quando chegar a sua vez de passar, não é mais uma cárie. É um tratamento de canal que não foi tratado e você perde o dente. Então, a demora em procurar o dentista faz com que a perda dentária seja aconteça com mais facilidade. Infelizmente, se você não procurar o dentista, logo que seu dente começar a doer, a probabilidade de você perder aquele elemento é imensa. É. E as doenças da boca têm necessariamente a ver com a área do Dr. Ricardo Contesini, a cardiologia. Temos o problema da endocardite, né, que é a bactéria que vai parar no coração e que tem origem lá em alguma infecção dentária, não é, Dr. Contesini, que muitas vezes leva à morte. Ah, sem dúvida, né? A endocardite ela se caracteriza por uma infecção na válvula do coração. E o que chama atenção, Mauro, é que a válvula do coração ela tem pouco sangue, ela tem poucos vasos sanguíneos. Então, a partir do momento que a bactéria ela se aloja nessa válvula, é muito difícil que o medicamento consiga atingir. Então, ela começa a crescer. E essa multiplicação de bactérias pode fazer uma corrosão dessa válvula e muitas vezes com necessidade de troca. Por isso que tem que tomar bastante cuidado, né? O principal sítio de endocardite ainda é a saúde bucal, então, como a doutora Patrícia disse, infelizmente ele é uma das principais causas ainda de endocardite no nosso meio e se dá pelo mau acompanhamento em relação às questões dentárias. Outra coisa que chama bastante atenção, Mauro, é que a endocardite ela vem crescendo no nosso meio em vez de diminuir. Tanto a endocardite quanto a miocardite têm níveis crescentes e a gente tem que tomar bastante cuidado, bastante orientação, fazer o acompanhamento odontológico e também o acompanhamento médico quando na suspeita de alguma alteração. Quando a endocardite é fatal, também o tempo de socorro tem a ver com isso? A endocardite ela é bem lenta, viu, Mauro? O crescimento dessas bactérias ela se faz de uma forma lenta. Ela não é uma doença que é aguda, muito rápida, porque a bactéria chega na região da válvula e ela começa a crescer. Então isso demora um tempo. Muitas vezes, meses depois de um tratamento dentário ou de alguma alteração dentária sendo realizada. Então a gente tem que ficar muito prestando atenção bastante nos sintomas, que seriam febre, cansaço, palpitação. Essas alterações chamam a atenção. Se você não inicia esse tratamento, você começa a ter a probabilidade da perda da válvula, e aí sim com algum risco maior de mortalidade. Além disso,
a endocardite, por ser uma bactéria, ela pode ganhar a corrente sanguínea e causar uma sepsis, que seria uma infecção generalizada, que daí também poderia levar à morte. Por isso que é super importante fazer esse acompanhamento. Assuntos muito importantes que a gente está tratando por aqui. Doutora Patrícia, eu queria abordar um pouco mais com você sobre o projeto Florescer. Tem o foco aí mais na questão psicológica. É voltado mais às mulheres? Na verdade, esse projeto ele foi feito exatamente para mulheres. Quando eu comecei a ver que as mulheres estavam indo no consultório sem os dentes e tendo problema para fazer aquele pagamento, né? Por conta que o marido, que era o provedor do lar, e exatamente o marido que fez com que aquela mulher perdesse o dente, a gente teve várias histórias muito tristes. Então, quando eu comecei a olhar esse lado da mulher, que ela precisava do dente, que ela precisava. Quando uma mulher virou para mim e falou assim, doutora, eu preciso dos meus dentes, mas o meu marido não vai pagar o meu tratamento porque ele acha que eu vou ter um outro marido, ou enfim, outras coisas, aquilo me comoveu tanto que eu falei, tá, o que que você precisa para sair dessa vida? Ela, doutora, eu preciso dos meus dentes de volta porque eu preciso de um emprego. Falei, então tudo bem. Então a gente vai devolver o seu sorriso e você vai conseguir seguir sua vida. Esse foi o caso que me fez despertar para tratar essas mulheres, né? Elas não têm custo nenhum na nossa clínica e a gente consegue, muitas delas, assim, a gente atende elas escondido, né? O marido não sabe, o companheiro não sabe, e elas conseguem fazer o tratamento, conseguem o sorriso de volta. A gente muitas vezes tem que fazer prótese dentárias para elas. Quem faz sou eu, né? E elas conseguem arrumar um emprego e elas desaparecem, elas realmente vão embora, porque elas estavam em uma vida que é terrível, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esse projeto e eu não consigo atender tantas mulheres ainda, porque quem atende só eu, né, que faço prótese, mas as que eu consigo atender, graças a Deus, elas conseguem sair dessa vida. Tomara que outras profissionais, né, te ajudem aí, abracem essa proposta para que você não fique sozinha nesse caminho e possa atender mais mulheres e trazer essa solução para elas, que é justamente escapar da violência doméstica e recuperar a autoestima a partir da reconstrução dos próprios entes. É um retrato duro, difícil, né, de encarar, de lidar. Parabéns pela iniciativa, doutora. Obrigado. Deixa eu só falar uma coisinha muito importante que o doutor estava dizendo. Quando você vai fazer um tratamento odontológico e a gente vê que o paciente tem doença periodontal, para isso não acontecer, para ele não ter uma endocardite bacteriana, o dentista tem que estar atento. Tem que fazer uma manobra chamada profilaxia antibiótica, que é dar um medicamento para o paciente antes da gente fazer a higiene da boca dele, para evitar que esses problemas aconteçam. Tá? Então, assim, é muito importante o dentista saber dessa informação, porque a endocardite bacteriana é grave. Então, se você não tiver esse olhar para o paciente, você vai acabar piorando a saúde dele. Isso é um adendo que eu tinha de falar. Muito bem, próximo assunto aqui no programa Gente que Fala. Vamos tratar aqui das ondas de calor com temperaturas extremas que estão cada vez mais frequentes. E nessa condição climática, o corpo humano usa dois mecanismos fisiológicos para se resfriar. Primeiro, o aumento da produção de suor e também a vasodilatação periférica. Só que muitas vezes essas adaptações são insuficientes, provocando, por exemplo, o ressecamento das vias aéreas, a desidratação e a hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal. Doutor Contesini, enfim, a gente tem aí nos últimos tempos, né, observado aí esses fenômenos terríveis aí das altas temperaturas. Como evitar maiores consequências, então? Tá difícil, né, Mauro? Desde o ano passado, os níveis de temperatura aqui no Brasil estão altíssimos, e isso acaba trazendo várias consequências ao dia a dia da população também, né? Faz tempo que a gente não lembra de um inverno mais rigoroso aqui no nosso meio, né? E o grande problema é que as altas temperaturas, elas acabam sendo, todos nós ficamos expostos a altas temperaturas. E quando a gente chama que é a hipertermia é determinada quando você tem um aumento da temperatura dos seus órgãos, não é só a temperatura da pele, é quando você tem uma temperatura dos seus órgãos. E o corpo ele vai lançar mão de algumas
de alguns meios para poder abaixar essa temperatura. Então, como você disse, o suor é a principal delas. Então, você toda vez que está com uma temperatura mais alta, que o teu corpo faz, ele começa a suar. Quando você sua, Mauro, você perde algumas substâncias desse seu suor. Além de você perder água, você acaba desidratando, você também perde alguns eletrólitos, como sódio, potássio, magnésio, que eles saem junto com a água. Por isso que o suor tem o gostinho salgado, porque não é apenas água que está saindo, estão saindo também eletrólitos. E a perda desses eletrólitos, quando em grande quantidade, também pode trazer problema. Porque se você está perdendo sódio, está perdendo potássio, está perdendo magnésio, está perdendo cálcio no suor, você está tirando isso de dentro do seu corpo. E uma das principais manifestações seriam as arritmias. Então, por isso que a gente fala que a hipertermia tem um grande problema de arritmias e de mortalidade cardiovascular, porque essa alteração no eletrólitos, com a diminuição do número desses eletrólitos dentro da corrente sanguínea, principalmente dentro do coração, podem trazer algumas consequências. Além disso, Agora, Mauro... perdão. pode seguir. Achei que você tivesse Só para concluído. falar rapidamente da vasodilatação, a vasodilatação também é uma adaptação para baixar a temperatura do corpo. Então, quando você faz quando a sua veia dilata, você faz com que você perca mais calor. Então, você tem um aumento da perda de calor, né? Isso é super importante para fazer o controle do organismo, mas essa vasodilatação também estimula o coração. E quando você faz uma vasodilatação, você faz com que o coração tenha que bater mais rápido ou mais forte, para esse sangue poder andar pelo corpo. Então, se aquele indivíduo já tinha um problema de coração, já tem um problema como hipertensão arterial ou uma insuficiência cardíaca, o fato de você aumentar o trabalho do coração também pode trazer alguma consequência. Existem pessoas, pacientes, doutor Ricardo, com dificuldade de fazer a temperatura corporal ou a temperatura dos órgãos, né, baixar, porque tem problemas tem dificuldade de produzir suor e tem dificuldade nessa vasodilatação das periferias, das pontas do corpo. Sim, você sabe, eu vou te dar dois exemplos muito comuns, Mauro. O primeiro são os idosos, né? A termorregulação dos pacientes idosos acima de 75 anos, ela é prejudicada. Então, esses indivíduos eles não conseguem muitas vezes ter esse início do suor. Então, eles desidratam muito mais rápido, eles têm sintomas muito mais rápido e eles também podem piorar e ter consequências graves de uma forma mais rápida também. O mesmo vale para crianças, recém-nascidos e crianças muito pequenas. Elas ainda não têm essa termorregulação ainda muito desenvolvida. Então, nesses pacientes, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, diminuir a exposição de calor, né? Então, aquela velha história, sol antes das 10 e depois das 4 da tarde, é super importante. Em segundo, hidratação, Mauro, a gente tem que orientar a população, principalmente nesses dias de muito calor, a realizar a hidratação. Tem que ser 250 ml de água a cada hora quando você está exposto ao sol. Além disso, utilizar a roupa tem que ser roupa leve, roupa arejada, utilizar também os protetores solares. Todas essas alterações, essas dicas, elas são importantes para a gente minimizar essas consequências ao organismo. Então, naquelas pessoas em que a gente não consegue, que eles não têm essa termorregulação muito bem ajustada, a hidratação é essencial e diminuir muito a exposição ao sol. Tem que tomar bastante cuidado, porque a hipertermia pode sim levar à morte. Olha, perguntas da nossa audiência por aqui, vamos a elas, uma para cada um, e eu começo com o Lucelmo. Quem está te perguntando, Lucelmo, é o Renato Mendes, ele está no YouTube. Não sei se você está me ouvindo bem agora, que a gente estava com um delay aí na sua comunicação. Vamos lá. O Renato Mendes te pergunta como a escola deve orientar os demais alunos para melhor inclusão do aluno com transtorno do espectro autista. Existem duas coisas importantes aí. A primeira é que, eventualmente, pode ser que aquele diagnóstico... Lucelmo, temos problemas com a sua conexão mesmo. Você praticamente não está chegando aqui. Haja específicas daquele de... Tá me ouvindo? O ambiente... Vou andar um pouco aqui, acho que vai ficar melhor aqui. Vou me aproximar de outro lugar. Está ouvindo melhor agora?
Eu vou te refazer a pergunta. Como a escola deve orientar os demais alunos para melhor inclusão do aluno com transtorno do espectro autista? O questionamento aqui é do Renato Mendes, ele está com a gente no YouTube. Acho que você está numa posição mais favorável aí para o sinal. Vamos lá. Tá, acho que sim. Tem dois cenários importantes que a gente pode pensar nisso. Um é em que você tem um indivíduo que tem um diagnóstico que é conhecido e que tem uma dificuldade específica complexa. Eu vou te dar um exemplo. Algumas crianças com autismo têm estereotipias, ou seja, eles fazem movimentos repetitivos. Por exemplo, ele pode fazer isso aqui, que é o flap, muitas vezes. Mas se isso não tiver nenhum tipo de prejuízo para ele, ou seja, se ele não se machucar ou se ele não impedir que ele faça atividades, isso não é um problema, né? Agora, as outras crianças podem não entender isso. Isso pode haver uma estranheza muito grande. Isso pode gerar um cenário, inclusive, de bullying. Então, neste caso, a gente pode trabalhar uma concentração específica em relação a esse comportamento, a compreensão dessa diversidade. Uma outra coisa diferente, não tem esse mesmo quadro. Você tem a necessidade de ensinar aquela sala a lidar com a diversidade. Isso precisa ser o cotidiano da escola, né? Isso precisa estar dentro do plano. Isso quer dizer que eu preciso discutir esse tema reiteradamente, eu preciso apresentar essas diversidades para os alunos, eu preciso usar esse conteúdo dentro das outras disciplinas. Por exemplo, se a gente vai ler um texto, porque esse texto nós vamos discutir aspectos da gramática, da literatura, a gente pode ler um texto sobre diversidade, essas neurodiversidades, né? Se a gente vai trabalhar com qualquer matéria, história, a gente pode falar também da história da deficiência e como eles eram encarados no passado, tudo isso. Então, resumindo, são duas coisas. A primeira, no caso específico, a gente pode dialogar, desde, obviamente, que haja o consentimento daquela família, para discutir aquele caso, deve discutir sobre um caso complexo, concreto, para a gente poder acolher. E olha, eu vou te dizer uma coisa, as crianças acolhem, o resultado é muito, muito bom. E a segunda coisa independentemente de ter, inclusive, o aluno com deficiência, deve fazer parte de todo dia o ensino da relação com a diversidade. Muito bem. Pergunta para o Marcelo Schumann, do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, valeu aqui a participação também. Ele pergunta, Marcelo, por que o Brasil não é um grande produtor diversificado de vacinas, inclusive para doenças tropicais? Olha, Jaime, manda um abraço para o Jaime. Jaime, eu não poderia te dizer sobre esse assunto, esse não é meu assunto do dia a dia. Eu sei que o Brasil está bem posicionado nesse ponto, mas eu fico te devendo essa informação sobre vacinas porque não é a minha rotina. Muito bem. Jaime, se tiver aí a possibilidade de formular um outro questionamento aqui para o Marcelo, dentro da área da cosmética, enfim, fica à vontade aí. A doutora Patrícia Juliana Rocha te pergunta, ela está no Instagram, o que é e como fazer o pré-natal odontológico? Bom, eu adoro esse tema, né? O pré-natal odontológico, ele é feito quando a mulher, ela pretende engravidar. Ela fala assim, esse ano eu vou engravidar. Você tem que ir ao dentista antes, para você ver se tem alguma coisa de errado na sua boca, tratar aquilo para você ter uma gestação saudável. Porque normalmente na gestação, os hormônios da mulher ficam muito alterados, né? E a gengiva, a mulher começa a ter um negócio chamado gengivite gravídica. O que é isso? É aquele sangramento na boca, exatamente por conta dos hormônios femininos que ela tem. Então, aquilo vai piorando o quadro de gengivite se já tiver instalado. Se a paciente tiver um tratamento odontológico adequado, a gestação dela vai correr muito bem. Na gestação, tem sensibilidade dentinária, tem a gengivite gravídica. Se você tiver um tratamento, um acompanhamento odontológico, igual você tem com o seu médico, uma vez no mês ir ao dentista, você vai ter uma gestação muito mais saudável, evitando até um parto prematuro. Porque quando o organismo entende que tem uma gengivite instalada, ele entende que tem muita bactéria ali naquele meio. Então, ele quer proteger o bebezinho. Ele acaba antecipando o parto.
E a pergunta aqui para o doutor Ricardo, da Marina Novaes no Facebook, ela quer saber o seguinte, doutor Ricardo, além da consulta ao médico, quais são os cuidados básicos para quem quer recomeçar a prática de esportes após ficar muitos anos parado? Ah, que bacana. Boa pergunta. Na verdade, a atividade física é essencial, Mauro, para vários itens na nossa vida. A atividade física de forma contínua e prolongada diminui as chances de diabetes, de pressão alta, de colesterol e de inúmeros cânceres. Então, a gente tem que estimular os indivíduos a realizarem atividade física. Mas, antes de se iniciar, principalmente um programa de atividade física mais intenso, é super importante que faça uma consulta médica para a gente entender se o coração não tem nenhuma alteração que proíba aquele início de exercício físico. Mas o essencial é, primeiro, pelo menos um eletrocardiograma, isso para pacientes que não têm nenhum sintoma. Naqueles pacientes acima de 45 anos, ou que já tenham fatores de risco, pressão alta, diabetes, colesterol, infarto, derrame, é importante que procure o médico e faça outros exames, como o teste ergométrico e o ecocardiograma. Então, esse rol de exames fazem parte para a gente poder liberar o início das atividades. Mas sempre lembrando, Mauro, que isso eu estou falando para treinamento, porque nas pessoas no dia a dia, a caminhada, a caminhada durante todos os dias, fazer aquele tipo de exercício físico leve, ele é essencial e não necessita de exames. A gente tem que estimular as pessoas a iniciarem um exercício físico. Vamos caminhar para o encerramento, minha gente, despedidas de cada um e os canais, bem rapidinho, doutor Ricardo Contesini com a palavra, 5 segundos. Muito obrigado pela presença, é sempre um prazer estar aqui, estou super à disposição de vocês, e o meu meio de contato é o Instituto Reaction, né, que fica aqui em São Paulo, na Rua Bento de Andrade. Lucelmo Lacerda, 5 segundos para a sua despedida e seus canais aí para o seu contato. Agradecendo a todos aí a discussão aqui. Bom, Lucelmo Lacerda, meu Instagram, e meu YouTube é Luna Abas. Estão convidados a comparecer aí lá para ver os conteúdos. Um abraço. Obrigado, Lucelmo. Doutora Patrícia, 5 segundos, sua despedida e seus canais. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Quem tiver qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente no odontologia.almeida no canal do Instagram, que a gente consegue tirar todas as dúvidas de vocês. Legal. Marcelo Schumann, chave do programa nas suas mãos. Você encerra os canais também. Muito obrigado pelo convite. Achei o temário de hoje fabuloso, fantástico, esclarecedor para a cidadania. Meus contatos. Meu LinkedIn, Schumann Marcelo. Meu Instagram, marcelo.schumann. E da empresa, vitadermi.oficial. Estou à disposição. Obrigado pelo convite. Muito bem, gente. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quarta-feira por aqui, desfilaram os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento com os nossos convidados. Marcelo Schumann, farmacêutico, fundador da Vitaderm Cosméticos e presidente do Instituto Schumann de Investigação Científica, ISIC. O Lucelmo Lacerda, professor e doutor em educação, pesquisador em autismo e educação inclusiva. Ele é diretor de projetos da rede Luna. Doutora Patrícia Almeida, cirurgiã dentista, integrante da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e criadora do projeto Florescer, e doutor Ricardo Contesini Francisco, cardiologista do esporte, chefe da cardiologia do Instituto Reaction. Programa Gente que Fala é sempre realização da ABECOM. Apresentação minha, Mauro Friedman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Voltamos amanhã, hein? A partir do meio-dia, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Você que vai continuar aqui na 365, muita música legal agora, em programação especial, melhor do som internacional, do som nacional, música popular brasileira para você curtir pela 365. A gente volta amanhã, um abraço, tchau.